O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Até a Quest, que é uma pesquisa que representa o puxadinho da Globo, então você tem que sempre dar um inúmero grau de desconto quando você vê alguma coisa da Quest. Até a Quest diz: apoio a Trump em posts sobre Magnitsky dispara de 27% para 54%, quer dizer, dobrou o apoio a Trump, porque, obviamente, o Brasil queria a Magnitsky. Agora, o mesmo grupo de pesquisa, como vamos ver, diz que a maioria é contra sanções, tarifas e por aí vai. Balela. Eu acho que eles estão, talvez, na Faria Lima, em alguns ambientes ali que ainda tem muito grau de alienação, né? Olha o Estadão. Olha o Estadão tentando dar o tom da turma tucana e dos isentões. A internacional golpista de Trump. O Brasil está diante de um dos maiores desafios de sua história: manter a integridade democrática, que não existe, diante do descomunal bullying dos Estados Unidos, que quer interferir nas eleições. O Estadão não viu nada demais quando o Barroso pediu interferência de fora nas eleições, quando ele interferiu na questão do voto impresso em outro poder, que foi o Senado. Quando o Biden mandou emissários do Deep State, do Pentágono, dos militares, para dar recadinho no Brasil. Ou quando o dinheiro da USAID financiou campanhas de censura capitaneadas pelo TSE. Ali o Estadão não se incomodou. Mas, de repente, no mesmo dia, repito, em que a escória da humanidade é sancionada junto com PCC e Xande, o Estadão diz que é um bullying que ameaça a nossa soberania, nossa integridade democrática. Bom, as sanções não têm nada a ver com tarifas, com guerra comercial. Eu acho que a essa altura do campeonato a imensa maioria já entendeu, né? Mas se não ficou claro, a gente reforça o recado. Moraes is an activist judge that abused his authority by engaging in a targeted and politically motivated effort designed to silence political critics through the issuance of secret orders compelling online platforms, including U.S. social media companies, banning the accounts of individuals for posting protected speech. Moraes further abused his position to authorize unjust pretrial detentions and undermine freedom of expression. The actions taken by Moraes impact U.S. persons and companies, and the United States does not tolerate malign foreign actors who abuse their positions of authority to undermine freedom of expression of American citizens. So do other Brazilian individuals might face the same sanction, or if there is any indication of new travel bans or visa restrictions for Brazilian citizens in general, now or in the near future, even next year when there is a World Cup? Well, I'm not going to preview what we may have in terms of further sanctions announcements or other actions there. What I can say is just point to this action and again stress how seriously we take this. Mm-hmm. And the last question, if possible, how is the diplomatic engagement among those two countries? Secretary Rubio had a meeting here on this matter. If the State Department has a position on this meeting. Well, I have no readout to provide on a meeting for you. Bom, se não basta o porta-voz, vamos à fonte original, né? Donald Trump. I love the people of Brazil. So why do Submarine people they don't close seem to to be Russia. related to trade Because their the president? people running Brazil did the wrong thing. Whatever. Não tem nada a ver com guerra comercial. As pessoas do Brasil fizeram coisas erradas. O regime virou eixo do mal, está levando o Brasil na direção da China, da Venezuela, e o Donald Trump está disposto a reverter isso. Agora, que o Donald Trump tem uma pegada pessoal vingativa, isso nem ele escolhe. Então, como disse o próprio advogado do Rumble e do Trump, o Martin DeLuca, né, é bom que os seus adversários ou até mesmo inimigos no Brasil entendam o recado. Muitos anos atrás, numa entrevista para Bruna Lombardi, ele tocou a real e ele não muda
em relação a essa essência. Are you a vindictive person? Yes. Yes, I am. If somebody goes out to hurt me or somebody that I love, I am very vindictive, yes. What do? Well, I do whatever I can. Revenge. Absolutely. I believe in revenge, an eye for an eye. I believe in death penalties. I believe in, revenge. Revenge is a great thing because when somebody does something to you, I really believe strongly in revenge. And have you done it? Well, I mean, my whole life is based on On fighting. revenge. No, it's based on fighting people that fight me and fighting them strongly and winning. Esse é o Donald Trump, né? Ele, quando encasqueta com uma coisa, ele vai com seu arsenal inteiro, ele vai com estratégia, ele sabe jogar xadrez, né? Na geopolítica, e ele consegue normalmente aquilo que ele queria. Então, ele vem conseguindo com México, Canadá, Japão, União Europeia, Camboja, mas vai ser o Lula e o Geraldo Alckmin com o Louro José que vão conseguir dobrá-lo dessa vez. O querido Fábio Piperno, de quem eu morro de saudade de dar uma humilhada diária no 3 em 1, acabou sendo humilhado. Não precisou eu estar lá, né? Porque o Marcel Van Hatten estava sendo entrevistado e o assunto era justamente Trump. E toda a narrativa que a esquerda tem é de que o Trump está ferrando com o Brasil e a direita está comemorando. É uma narrativa ridícula. Eu não acho que essa narrativa pegou. Eu não acho. Eu entendo que tem alguns empresários e alguns Faria Limers que falam comigo, que dizem, não, pegou. Não, cara, o Trump, esquece. Primeiro, a eleição do Brasil é 2026. Destruição econômica é algo que afeta o governo incumbente. Não vai haver uma reflexão em 2 ou 3 etapas de que foi o Eduardo Bolsonaro que convenceu o Trump que é apoiado pela direita brasileira, que ferrou a economia brasileira, portanto o Lula é vítima e está tentando defender a soberania. Não há esse grau de raciocínio abstrato, até porque ele é falso. Mas mesmo que não fosse falso, e ele não se sustentaria. As pessoas vão no supermercado, as pessoas estão com dificuldade de exportar e vão olhar para o governo e falar, vocês nos colocaram nessa lambança. Então o Piperno tentou lacrar para cima do deputado Marcel Van Hatten e digamos que o resultado não foi muito satisfatório, como tudo aquilo que o Piperno faz, né? É um efeito bumerangue, acaba voltando contra ele. Eu acho que o senhor poderia se comportar melhor num programa de TV, mas é a minha opinião. A sua opinião deve ser diferente. Claro eu estou aqui como convidado de um programa da Jovem Pan. Sim. E eu acho que a Jovem Pan pode tratar melhor os seus convidados por meio de perguntas feitas de forma mais séria. Não vai fazer fake news ao vivo, não vai mentir ao meu respeito, não vai me difamar e não vai dizer que eu defendi autogolpista. Deputado, boa tarde. O senhor, deputado, é um apoiador de longa data aí das ideias do presidente Trump. O senhor, inclusive, esteve presente à posse dele. Há até um vídeo do senhor, da deputada Carla Zambelli, dançando lá em um evento de posse, lá, o som de tchê. Então, gostaria de saber do senhor o seguinte, deputado, se o senhor está arrependido de ter apoiado o presidente Trump e se o senhor aprova a elevação das tarifas aos produtos brasileiros. Eu esperava mais seriedade sua pergunta e não esse ar de deboche, mas em respeito a quem está nos acompanhando, deputado, o senhor fez eu gostaria isso. de lembrar... Assuma, deputado, o senhor fez isso. O senhor estava lá dançando, assuma. Não, eu acho que o senhor poderia se comportar melhor num programa de TV, mas é a minha opinião. A sua opinião deve ser diferente. Claro eu estou aqui como convidado de um programa da Jovem Pan. Sim. E eu acho que a Jovem Pan pode tratar melhor os seus convidados por meio de perguntas feitas de forma mais séria. Não, eu fiz uma pergunta séria. E nós estamos tratando um tema muito sério. O senhor poderia lembrar, inclusive, que o que o Alexandre de Moraes fez contra cidadãos americanos agrediu a lei e a Constituição americana, e poderia lembrar também que eu, como liberal, apesar de, sim, no momento da eleição do Donald Trump, ter vibrado com sua vitória sobre o candidato de Biden, que na verdade era uma mulher, Kamala Harris, a gente lembra que a sua vitória na última eleição foi em cima justamente também de uma série de injustiças cometidas contra si, contra Donald Trump,
e contra seus apoiadores, que também foram severamente perseguidos. É importante lembrar também que o que aconteceu durante todo aquele período no governo americano foi também utilizado para perseguir opositores aqui no Brasil. O Biden acobertou as atividades das organizações financiadas com dinheiro, aliás, financiou inclusive com dinheiro dos pagadores de impostos americanos para interferir no processo eleitoral brasileiro. O escândalo do USA está aberto. Agora, se você defende interferência do governo americano na soberania brasileira e no processo eleitoral, fique muito à vontade. Eu nunca fui apoiador incondicional de Donald Trump, muito antes pelo contrário, eu sou liberal. Eu sou contra a política de taxações. E se fosse melhor informado, você teria visto que eu sempre defendi menos impostos. Ouch! Na verdade, tudo que resta para essa esquerda é essa narrativa, né, de que a soberania nacional está ameaçada e que o Trump está ferrando com o brasileiro do nada, né, do nada, porque ele não gosta do julgamento do colega dele. Não tem nada a ver com a verdade isso, infelizmente, tem gente dentro da dita direita, parlamentares, que embarcam ou embarcaram nessa mesma narrativa esdrúxula. Enquanto isso, em 6 meses, Trump lidera a erosão sem precedentes da democracia dos Estados Unidos, Folha de São Paulo. Ou seja, olha o esforço homérico e quase comovente da velha imprensa. Mostrar que os Estados Unidos, a democracia mais sólida do planeta, não é mais uma democracia e que está atacando uma democracia sólida com um poder judiciário independente só porque não gosta do julgamento que está sendo realizado contra o Bolsonaro. Então, é realmente um espanto, né? Quem é que cai numa coisa dessas? No país dos petralhas, o grau de loucura está chegando realmente nas alturas. Diz Reinaldo Azevedo, Casa Branca não exclui nem ação militar contra o país. Canalha daqui apoia. Bom, se eu contar para o Reinaldo Azevedo que se o Brasil declarasse guerra aos Estados Unidos, que nem os argentinos fizeram lá com o Falkland, e no dia seguinte levantasse a bandeira branca e deixassem os Estados Unidos tomar conta, que isso seria bom para o Brasil, eu acho que ele ia ter um ataque de pelancas e surtar. Mas aqui a gente tem independência para falar até isso. Mas é óbvio que é um devaneio, é um delírio, é ridículo. Nada disso está na mesa, né? Em que pese, repito, uma pergunta retórica, se os Estados Unidos pudessem ter agido militarmente contra Maduro antes dele consolidar a ditadura como consolidou, isso seria bom ou pior, ou ruim para o país, para o povo venezuelano? Vamos lembrar que os Estados Unidos, se tem uma coisa que eles não são, e aqui eu divido dos meus colegas libertários ANCAPs anti-americanos, né? Eles não são imperialistas, colonialistas, nos moldes clássicos. Eles são o xerife do mundo. Eles usam o poder bélico, o soft power, a geopolítica, o hard power, para ditar os melhores interesses deles e que, por sua vez, acabam sendo coincidentes com os interesses do mundo livre, porque eles defendem o mundo livre contra o eixo do mal, como foi desde a Segunda Guerra e depois da Guerra Fria. Agora, Estados Unidos foi atacado pelo Japão, em Pearl Harbor, venceu a guerra e fez o quê? Mandou o general MacArthur e reconstruiu o Japão. O Japão hoje é uma das potências livres do mundo. Cadê a colonização americana no Japão? E na Alemanha? Dividiram a Alemanha em 2 partes. Uma parte ficou com um muro proibindo o povo de sair e o regime comunista da República Democrática, né, da Alemanha. E a outra parte, reconstruída com a ajuda americana. Fora o Plano Marshall para toda a Europa. Estados Unidos compraram o Alasca da Rússia, compraram a Louisiana da França, mantiveram Filipinas independentes, Panamá. Cadê esse país colonialista que vai invadir o Brasil, segundo o país dos petralhas? Agora, como diz o príncipe Luís Felipe de Orleans e Bragança,
eles estão de olhos bem abertos em relação à turma do eixo do mal. E usando seu arsenal, suas ferramentas à disposição para pressionar. Quando Noriega foi preso por operar um narco-estado no Panamá, 150 burocratas panamenhos perderam visto e tiveram ativos bloqueados. Na Venezuela foi o dobro. No Irã, 800 pessoas. Na Rússia, 2.000 pessoas, fora 1.200 empresas sancionadas. Na China, 500 pessoas e 1.000 entidades banidas. Ou seja, se você escolhe fazer parte do eixo do mal, arca com as consequências. Os Estados Unidos vão usar as suas ferramentas, o fato deles dominarem o mundo econômico, representarem mais ou menos 25% do PIB, 30% do consumo mundial de muitos produtos, o sistema SWIFT, eles vão usar isso como uma alavanca para pressionar contra regimes nefastos. Oh, que terrível o império estadunidense. Ah, eu odeio os Estados Unidos. É o Estado malvadão, o tio Sam. Isso une libertários ancaps bobinhos e comunistas, petistas. Não quem tem juízo. Bom, o Alckmin vai resolver os problemas. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Ele já percebeu que não tem nada a ver com a demanda da questão do eixo do mal, do julgamento político contra o Bolsonaro. Tem a ver com questões tarifárias, comerciais, e ele vai explicar para o Louro José e, por tabela, para o Trump, um ano exato depois dele estar naquela festa com gente esquisita do Hamas, dos Houthis, da Guarda Revolucionária Iraniana, um ano depois, ele foi no Louro José mostrar as suas meias e explicar o que está acontecendo. Eu queria saber o seguinte, assim, se a gente ainda corre risco, doutor Alckmin, de outras tarifas lá do Trump, será? Olha, espero que não, viu? Todos nós. Que não, porque não tem nenhuma justificativa para o Brasil, que tem déficit com os Estados Unidos, que dos 10 produtos que eles mais exportam, 8 os Estados Unidos não paga nada, tarifa é zero, entra aqui sem pagar, ainda tem mais tarifa. O que nós precisamos é reverter esse 35,9% que recebeu 40% além dos 10%. Então vamos trabalhar para reverter isso e apoiar o emprego e as empresas e ampliar mais mercado. Nós batemos o ano passado. Essa foi uma das coisas mais constrangedoras que eu já vi. E teve jornalista, filhote de Reinaldo Azevedo, dizendo que foi um show de comunicação. E que a direita tacanha fica insistindo em defender as tarifas e vai se ferrar com isso. Aí complica, né? Na segunda-feira, teremos um Braddock Show especial sobre as sanções dos Estados Unidos ao Brasil. Um super debate sobre essa questão das tarifas das sanções americanas ao Brasil. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.